pessoal. Lição número 3. Equação reduzida da reta. Lição número 3. Equação reduzida da reta. A gente já, nessas lições aí, já vimos a equação geral da reta, a equação fundamental da reta, coeficiente angular da reta. Agora vamos aí nessa outra matéria, equação reduzida da reta. Vou dar um tempinho aí para vocês lerem a informação escrita conforme eu tenho feito, tá? Nas outras lições, nas lições anteriores. Equação reduzida da reta. Para vocês tirem um tempinho aí para ler, tá? Lê agora, lê depois, tira um print. Vamos lá tentar fazer um resumo dessa situação. Não vai ficar perfeito, gente. Não vai. Não esqueça de acelerar o vídeo aí no YouTube, tá? Para ficar mais interessante ver o vídeo. Bem, equação reduzida da reta. Essa reta aqui não é a equação reduzida da reta. Ela se chama uma equação fundamental da reta. Ela é dessa forma, onde essa reta passa por um ponto A qualquer, genérico aqui que eu estou circulando, e tem coeficiente angular n. É essa equação aqui que a gente já trabalhou aí nas atividades anteriores. Y menos y de A igual a m, abre parênteses, x menos A, fez parênteses. Bem, a gente tem um gráfico aqui ao lado, olha. Esse gráfico aqui de uma reta, ela está passando pelo eixo Y, vocês estão vendo? Passando pelo eixo Y. No ponto N de navio, onde a coordenada, as coordenadas, né? Do ponto N são essas aqui, as coordenadas do N. O x é igual a 0 e o y é igual a n. Um n qualquer, tá? Número qualquer. Vamos voltar aqui, então. A interseção da reta com o eixo y é o ponto N0N, conforme foi até falado, né? Então, usando essa equação aqui, fundamental da reta, quando o y de A, a ordenada do ponto, é o n, vocês estão vendo aqui, quando essa ordenada aqui do ponto A é o n, o que vai acontecer? O x de A vai ser quanto? Vai ser 0.
Fazendo as contas aqui, olha, y menos n é igual a m vezes x, porque x menos 0 é x, certo? Esse menos n passando para o outro lado, trocando o sinal, então vai ficar y é igual a m vezes x mais n. Essa equação aqui, que a gente acabou de descobrir, ela está na forma reduzida, equação reduzida da reta. O coeficiente angular é o m, na equação reduzida da reta. O m que está do lado de x, ou multiplicando x. E esse n aqui, ele se chama coeficiente linear. Então, e veja só, olha essa observação. O coeficiente linear, ou o n, é a ordenada do ponto de intersecção da reta R com o eixo das ordenadas. Então, isso aqui é uma observação que se vê aqui no gráfico também, né? O n aqui é o coeficiente linear, já foi falado. Esse n aqui, o coeficiente linear. Ele é a ordenada do ponto de intersecção entre a reta R e o eixo das ordenadas. Você está vendo isso aqui? É a ordenada do ponto, desse ponto que intersecta, faz a interseção entre o eixo das ordenadas e a reta R. Essa informação você vai usar também muitas vezes. Atividade 1, gente. Considere a reta R cuja equação geral é dada por 6x menos 2y mais 18 igual a 0. Represente-a no plano cartesiano e identifique os coeficientes angular e linear dessa reta. Então, letra A. O que é pedido nessa atividade aí? Conforme eu escrevi para vocês. O que é pedido nessa atividade? A identificação dos coeficientes angular e linear na reta 6x menos 2y mais 18 igual a 0. Ele quer a identificação. Letra B. É possível determinar os coeficientes angular e linear da reta observando diretamente a equação 6x menos 2y mais 18 igual a 0? Não. Não é possível. Esta é a equação geral que eu escrevi aí. Primeiro, olha só, o que é preciso fazer? É preciso ser
ou está na forma reduzida. A gente precisa transformar essa equação da forma geral para a forma reduzida, para aí sim poder identificar os lineares, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Letra C. É possível simplificar essa equação dividindo os dois membros por um mesmo número? Qual? Como ficaria a equação obtida após a divisão? Bem, é possível. Veja a equação aí. 6x menos 2y mais 18 igual a zero. Perceba que cada termo tem um coeficiente par. 6 menos 2, 18 e 0 são pares. Então é possível dividir por 2. Então toda essa equação geral é possível dividir por 2. E dividindo por 2, 6x dividido por 2 dá 3x. Menos 2y dividido por 2, menos y. E mais 18 dividido por 2, mais 9. E o 0 dividido por 2 é 0. Então, essa aqui é a equação obtida depois da divisão por 2. Vamos continuar. Responda. Letra A. Seja A o ponto de intersecção da reta com o eixo das abscissas e B o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Quais são as coordenadas dos pontos A e B? A gente já fez um exercício parecido com esse na questão anterior, na lição anterior. Então vamos lá. O ponto A está se afirmando que ele é o ponto de intersecção da reta com o eixo das abscissas. Então a forma geral do ponto é esse aqui. Ponto A tem essa forma geral. 0 é o valor de x igual a 0 e o valor de y sendo y mesmo, simplesmente. Então, se a gente quer as coordenadas do ponto A, pegue esse x igual a 0 aqui e substitui na equação geral que a gente está vendo. Então, vamos lá. 3 vezes 0 menos y mais 9 igual a 0. 3 vezes 0 menos y mais 9 igual a 0. 3 vezes 0, 0. Mais 9 vai para o outro lado, trocando o sinal. Ficou menos y igual a menos 9. Multiplicando por menos 1, menos y dá mais y. Menos 1 por menos 9 dá 9 positivo. Não alterou a equação. Portanto, o ponto A é o ponto 0,9. É esse par ordenado aqui, onde o x é 0 e o y é 9. Esse é o ponto de intersecção da reta com o eixo das abscissas. Agora ele deseja o ponto B também, e ele chamou o ponto B de intersecção com o eixo das ordenadas da reta R. Então,
tem essa forma geral aqui, ó, bx0. Para eu saber o valor de x, pega o valor de y que você tem aqui, 0, substitui na equação da forma geral. 3 vezes x menos 0 mais 9 igual a 0. Mais 9 vai para o outro lado, trocando o sinal, menos 9. 3x igual a menos 9. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X igual a menos 9 dividido para 3. Menos dividido com mais é menos. E 9 dividido para 3 é 3. Resposta é menos 3. Portanto, as coordenadas do ponto B as coordenadas são x igual a menos 3 e o y igual a 0. Letra B. Letra B. A partir dos pontos obtidos no item A, represente a reta R no plano cartesiano abaixo. Item A. Item A a gente descobriu o A e o B, o ponto A e o ponto B. E são os pontos de intersecção, certo? Com os eixos do plano cartesiano. Esse ponto A aqui, gente, que a gente está vendo, eu estou circulando, é o ponto de intersecção que está na reta R e também no eixo Y. Tá? Ele está em cima aqui do 9, vocês estão vendo, né? Então aqui o abscissa é 0 e a ordenada é 9. O x é 0 e o y é 9. Agora o ponto B aqui embaixo, ó, está passando pelo eixo x, está vendo? Então está intersectando o eixo x. O que é intersectando? Ele pertence ao eixo x e pertence à reta R também, ao mesmo tempo. E quais são as coordenadas? O x aqui é menos 3 e o y é 0, do ponto B. Então fizemos aí a letra C, letra B, né? Letra C. Letra C. Determine o coeficiente angular e linear da reta R. Bem, se a gente tem a equação geral da reta R, é essa equação aqui, ó. Vamos lá. Vamos isolar o y no primeiro membro, para a gente obter o coeficiente angular m e o coeficiente linear n da reta R. Então, o menos y vai ficar no primeiro membro. Olha, está aqui no primeiro membro. O que não foi y passa para o segundo membro, trocando o sinal. Mais 9 vai passar para o outro lado, menos 9. Esse 3x aqui é positivo. Passando para o outro lado do igual, negativo. Menos 3x. Menos y igual a 0 menos 9 menos 3x. Aí ficou assim, menos y, vocês estão vendo aí que eu estou circulando, igual a menos 3x menos 9. A gente quer que o y fique positivo. O que a gente pode fazer sem alterar o resultado? Multiplica por menos 1. Menos y. Menos y multiplicado por menos 1 dá y positivo. Menos 3x vezes menos 1, 3x. E menos 9 vezes menos 1, mais 9.
resposta final da equação é essa aqui, ó. Y igual a 3x mais 9. Essa equação está na forma reduzida. Então, aqui dá para perceber quem é o coeficiente linear, quem é o coeficiente angular. Então, a resposta aqui, ó, coeficiente angular é o igual a 3. Coeficiente angular é o 3. Por que o 3? O 3 está multiplicando o x, a variável x. Está bem ao lado aqui, ó. Então, ele é o coeficiente angular. Sempre vai estar ao lado do x na equação reduzida da reta. E o coeficiente linear? É o 9. É o número ou coeficiente que é o outro termo dessa equação aqui, ó. Não tem x do lado, tá vendo? Não tem nenhuma variável, nenhuma letra. Então, esse aqui é o valor de n, lá naquela fórmula. Ou é o coeficiente linear da reta. E lembrando, é só aqui, a gente vai fazer a lembrança aqui na próxima questão. Vamos ver então aqui. Letra D. Explique o significado geométrico de cada um dos coeficientes obtidos no item anterior. Vamos lá. Coeficiente angular 3 é o valor da tangente do ângulo que a reta R faz com o eixo X. A gente já até comentou isso nos vídeos anteriores. Coeficiente angular 3 é o valor da tangente do ângulo que a reta R faz com o eixo X. Agora, o coeficiente linear está escrito aí, ó. Coeficiente linear 9 é o valor da ordenada do ponto de intersecção da reta R com o eixo Y. Tá? Já discutimos isso aí também. É a ordenada. O valor da ordenada do ponto de intersecção da reta R com o eixo Y. Vamos ver se a gente encontra isso aí rapidinho aqui. Vocês estão vendo aí, ó. 9. Esse 9 aqui é a ordenada ou o valor de y do ponto A que está intersectando o eixo das ordenadas e a reta R. Então tá. Terminamos aí a atividade 1 da lição 3. E aí, gente, atividade 2 da lição 3. Vamos lá. Vamos lá. Atividade 2. Considere as retas R, S, T, U, V, U e V. Abaixo. As retas estão aqui. Reta R, S, T, V e U. Letra A.
Determine os coeficientes angulares e lineares das retas S, R, S, T, U e V. Letra B. Como x e y se comportam em cada uma dessas retas? Algumas delas é horizontal. Letra A. Letra A. Compreenda. Letra A. Observe a equação de reta em sua forma reduzida. Y é igual a mx mais n. Qual é o significado dos coeficientes m e n? Já até foi explicado, né, na questão anterior. Mas vamos lá de novo, né? Ler. Escrever e ler. M é o coeficiente angular de uma reta, sendo a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. N é o coeficiente linear, sendo a ordenada do ponto de intersecção da reta com o eixo y. É isso aí que eu escrevi. Tá? Agora, o B. As equações das retas do enunciado da atividade. As equações das retas do enunciado da atividade estão na forma geral ou reduzida? Respondi na forma geral. Só olhando aqui rapidamente, todas elas estão, tá vendo? Na forma geral. Todos os termos estão do lado do primeiro membro da equação. E no segundo membro da equação, só consta quem? O zero. Por isso eles estão na forma geral. Todas elas estão na forma geral. C. Observando as equações das retas, da maneira que estão, é possível responder, sem efetuar os cálculos, quais são os coeficientes angular e linear de cada uma delas? Não. Só é possível fazer essa resposta, saber o coeficiente angular e linear, só observando para a equação, se as equações estiverem na forma reduzida e não na geral, por isso que não. Letra D. Letra D. Caso a resposta do item anterior tenha sido não, o que se pode fazer para obter os coeficientes angular e linear de cada uma das retas? Eu até acabei me precipitando e falando, né? Já falei, já acabei de falar isso. O que se pode fazer? Transformá-las em equações reduzidas por mudar todos os termos do primeiro membro para o segundo membro, deixando sozinho o y no primeiro membro. Aí sim é possível identificar
os coeficientes angulares e linear. Coeficiente angular e o linear. Então, foi B, D. Responda. Responda a letra A. Escreva as equações da atividade na forma reduzida. As equações da atividade. Então, letra E. Equação R. Equação R. Vamos ver. Vamos relembrar. A equação R está aqui, ó, dessa forma geral. 3x mais y mais 4 igual a 0. O mais 4 vai para o outro lado trocando sinal, menos 4. E o 3x vai para o outro lado do igual trocando sinal, menos 3x. Então vai ficar daquela forma lá. Y igual a menos 3x menos 4. Essa é a forma reduzida da equação da reta R. Agora, a equação da S. Vamos ver. A S está aqui. O menos 7 vai passar para o outro lado trocando sinal. O 2x vai passar para o outro lado trocando sinal. E o menos 2y vai ficar no primeiro membro. Então vamos lá. Ó, menos 2y no primeiro membro sozinho, igual a menos 2x mais 7. O menos 2 está multiplicando aqui o y. Então, o que vai acontecer? O menos 2 está multiplicando o y, vai passar para o outro lado do igual dividindo, o inverso. Vai dividir quem? Menos 2x mais 7. Esse menos 2 aqui está dividindo menos 2x e também o mais 7, separadamente. Então, menos 2x dividido por menos 2, vamos lá, dá mais x. E eu coloquei aqui menos x, gente. Aqui é mais x, tá? Menos com menos é mais. E 2x dividido por 2, o 2 cancela com esse 2, dá x. Tá? Mais x. Agora, mais 7 dividido por menos 2. Mais com menos dá menos. 7 dividido por 2 eu posso deixar assim, ó, indicado, tá? Então, essa aqui é a resposta. Agora vamos para outra equação. Deixa eu escolher lá. Vamos para T. A equação T está aqui. A equação T é essa aqui. Então,
lá, mais 15 passando para o outro lado, 4x também, e só vai ficar no primeiro membro o menos 7y. Então vamos lá, ter menos 7y, estão vendo aí, né? No primeiro membro da equação sozinho, igual a menos 4x e menos 15. O menos 7 está multiplicando, vai passar dividindo. Aí o y vai ficar sozinho. Menos 4x menos 15 dividido por menos 7. Menos 4x dividido por menos 7, menos com menos dá mais. 4x dividido por 7, 4x dividido por 7. Forma de fração. Menos 15 dividido por menos 7, menos com menos dá mais. 15 dividido por 7, 15 sobre 7. Posso deixar a resposta nessa forma, tá, gente? Dessa forma aqui. Vamos lá para a equação U. Equação U. Essa aqui. Então, menos 2/3 passando para o outro lado. Mais 2/3. 5x, para o outro lado, menos 5x. E o menos 4y vai ficar sozinho. Vamos lá, o menos 4y está sozinho no primeiro membro, igual a menos 5x mais 2/3. O menos 4 está multiplicando o y, vai passar dividindo todo mundo. Menos 5x dividido por menos 4, menos com menos dá mais. 5x dividido para 4, 5x4. Não preciso fazer essa divisão, deixo indicado. Mais com menos dá menos. E 2/3 dividido por 4. 2/3 dividido por 4. Eu vou fazer isso aqui, só para ver se vocês lembram disso. Dois terços dividido por 4 é igual a 2/3 dividido por 4 sobre 1. Divisão de duas frações. Repete a primeira fração, 2/3, multiplica pelo inverso da segunda. 4 sobre 1 vai virar 1 sobre 4. 1 sobre 4. Multiplicação de frações. O 2 vezes 1 multiplica os numeradores sobre o resultado da multiplicação dos denominadores. 3 vezes 4, 12. 2 sobre 12. Vamos voltar lá. 2 sobre 12. Dá para a gente simplificar a fração. O que é simplificar? Dividir por 2. Dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2, 6. 1/6 é a resposta. Então aqui, olha, 2/3 dividido por menos 4. 2/3 vezes 1/4, que a gente já explicou por quê, que deu 1/6. 5x sobre 4 menos 1/6. Essa é a resposta, é a equação reduzida da reta U. Agora qual está faltando? A reta V. Vamos ver a V. A reta V é essa aqui. Estou circulando. O menos 2 passa para o outro lado, trocando o sinal. E esse aqui fica desse lado mesmo, primeiro membro. 2/5
quintos y ficou aqui e esse 2 positivo está aqui. Esse 2 quintos eu vou passar dividindo quem está do outro lado. 2 dividido por 2 quintos. Divisões de frações. Esse 2 aqui é 2 sobre 1. Repete esse 2. Multiplica pelo inverso da segunda fração. 2 quintos vira 5 sobre 2. Foi parecido com o que a gente usou aqui, né? Então, 2 dá para cortar com esse 2. Aqui vai ficar 1 vezes 5 sobre 1. 5 sobre 1 é 5. 5 vezes 1, 5. Então, y é igual a 5. Essa aqui é a equação reduzida. Vamos agora para a letra B. Letra B. Quais são os coeficientes angular e linear das retas R, S, T, U e V? Bem, U da reta R aqui está. Reta R, esse aqui é o menos 3, coeficiente angular. E o menos 4, coeficiente linear. Olha, está aqui. Reta T. Reta T foi essa aqui. Reta T, lá em cima. Reta T. É o número que está multiplicando o x, ó. 4 sétimos que está multiplicando o x. E esse outro, esse ali é o coeficiente angular. E esse outro aqui, 15 sobre 7, é o coeficiente linear da reta T. Conforme vocês podem ver aí, aqui está a resposta. Vamos lá. Reta S. Reta S. Reta S está aqui. Reta S teve esse erro meu aqui, ó, tá vendo? Aqui é mais 1. Então, o coeficiente angular é mais 1. Estou corrigindo aqui, papel. E o coeficiente linear é menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2. Está faltando a U. Vamos ver a U. Aqui, coeficiente angular da reta U. 5 quartos está multiplicando o x. Isso aqui. E menos 1 sexto é o coeficiente linear. Menos 1 sexto. E a reta V é esse aqui, ó. Reta V. Reta V é essa. Bem, aqui, gente, faltou uma coisa. Não, faltou não. Vocês estão vendo que está faltando a variável x aqui? Porque assim, ó, y igual a 0 vezes x
mais 5. Aqui, olha, tem um zero aqui. 0 vezes x dá 0. 0 mais 5, 5. Então, aqui, olha, o coeficiente angular é 0. O 0 está multiplicando o x, sumiu com o x, deu 0. E o coeficiente linear dessa reta é o mais 5. Tá? Então é isso. Vamos lá. C. Leia o texto a seguir para responder essas situações aqui. Vamos ver rápido. Quanto à medida do ângulo alfa, quanto à medida alfa do ângulo que tem uma reta forma com o eixo das abscissas, isto é, o ângulo de inclinação da reta R, considere as seguintes situações. Quando alfa é igual a 0 graus, isso implica que o m vai ser igual a 0. Então a reta R é horizontal. A reta R é horizontal, está nessa forma assim, horizontal. Quando o alfa é maior que 0, quando o alfa for um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus, isso implica que o m vai ser maior que 0 graus, ou o m vai ser positivo. Então, quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Vai ter essa implicação aí. Terceira observação. Quando alfa é igual a 90 graus, isso implica que não existe o m. Não existe coeficiente angular nem inclinação. A reta R é vertical. A reta vertical assim, dessa forma, não inclinada, não tem inclinação. A reta R é assim, vertical. Quarta, quando alfa é maior que 90 graus e menor que 180 graus, isso implica que o m vai ser menor que 0 graus, ou o m vai ser negativo. Quando o valor de x aumenta, o valor de y diminui, vai ter essa consequência aí. Então, com base nessas informações, a pergunta aí é da letra C. Podemos relacionar as situações acima com quais retas da atividade? Complete os espaços. Situação 1. Reta V. Situação 1, reta V. A reta R é horizontal, reta V. Reta V é essa aqui, ó, com a equação y igual a assim. Ela é horizontal, porque o coeficiente angular é 0. Ó, m igual a 0, tá vendo? Situação 2, retas T e U. Retas T e U. Situação 2. O m é maior que 0. M maior que 0. T e U. Reta T, realmente, 4/7 é maior que 0. E U.
5/4 é maior que 0, realmente. Situação 3, não há retas nessa condição. E retas 4, situação 4, retas R e S. Situação 4 é quando o M é negativo, coeficiente angular negativo. Retas R e S. Vamos ver aqui. Realmente, o coeficiente angular aqui é -3, negativo. E, gente, teve um problema aqui. Ai, eu errei, né? Vou corrigir aqui, ó. Vamos corrigir. Brincadeira, né, gente? Só a reta R. Vamos ver se isso é verdade. Reta R, coeficiente negativo. Reta R, coeficiente negativo. -3. O S, coeficiente é positivo, é mais um, conforme já comentei, né? Então, mais um. Reta S, ela vai entrar aqui também, ó. A situação da 2. Retas T e U. Retas T e U e S. E a reta S. Situação 2. Retas T e U e S. Tá? E aqui na situação 4, só a reta R. Só a reta R. Corrigindo o erro meu aí. Bom, gente? Vamos lá. Letra D. Uma reta vertical pode ser representada por uma equação na forma reduzida? Justifique. Forma vertical é assim. Reta assim em pé. Não. Resposta não, pois uma equação reduzida terá coeficiente linear. E angular também, né? E numa reta vertical, não existe. Não existem esses. Esses quem, gente? O coeficiente angular e o linear. Não existem, tá? Então tá. Então acho que acabou, né? Vamos aí, mais uma atividade. Atividade 3 da lição 3. Aqui tá falando para se recordar isso. Recorde essa tangente de alguns ângulos notáveis. Tangente de 30 graus.
igual a raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 graus igual a 1, tangente de 60 graus igual a raiz de 3, tangente de 120 graus igual a menos raiz de 3, tangente de 135 graus igual a menos 1, tangente de 150 graus igual a menos raiz de 3 sobre 3. Bem, essa recordação é necessária, talvez para descobrir o coeficiente angular, né? O m é igual a tangente de alfa. O alfa às vezes cai nesses ângulos aqui notáveis, tá? Que é fácil ter a sua tangente. Mas tem que gravar esses valores aí, gente. Não tem jeito não. Não tem jeito não. Atividade 3. Observe a representação gráfica de uma reta no plano cartesiano. Essa reta aqui. Reta R no plano cartesiano, eixo X, eixo Y, menos, né, o ângulo aqui de inclinação 45 graus, passa pelo ponto menos 2, na coordenada, ponto de interseção entre a reta R e o eixo das ordenadas, é o Y, é menos 2. Então vamos lá, está pedindo na questão. Assinale a alternativa que corresponde à equação dessa reta. Letra A, B, C, D, E. Ok. Vamos lá, compreenda o problema. O que é pedido na atividade? Letra A. O que é pedido na atividade? Conforme eu escrevi aí, deseja-se obter a equação da reta, sabendo-se que sua inclinação é de 45 graus e passa pelo ponto 0, menos 2. O x é 0 e o y é menos 2. Letra B. Quais informações importantes podemos obter a partir da representação gráfica na reta? A sua inclinação é 45 graus, que passa por 0, menos 2. Passa por esse o ponto aqui. Letra C. Letra C. Nessa reta, o que acontece com o valor de y quando o valor de x aumenta? O alfa ele mede 45 graus, né? – 45 é maior que 0 graus, menor que 90. Então, o m tem que ser maior que 0. Ele é positivo, o m é positivo. Se o m é positivo, ou o coeficiente angular é positivo, então o valor de x aumenta. Quando o valor de x aumenta, o valor de y também vai aumentar. Essa informação ela é obtida através do vídeo anterior, da lição, da questão anterior, né, que a gente viu. Vamos ver se eu resgato essa informação aqui. Aqui, ó. Quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Nessa condição aqui, que a gente já analisou. Tá?
para a letra A. Letra A. Qual é o coeficiente angular da reta R e o linear? Viu? Ele só deu o gráfico e o ângulo. Coeficiente angular é o m. Ó, m é igual a tangente de 45 graus. 45 graus foi dado lá no gráfico, certo? M é igual a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus, de acordo com a tabelinha aí, é igual a 1. Então, o coeficiente angular é 1, que é o valor de m. Agora, o coeficiente linear é menos 2, pois o menos 2 é a ordenada desse par aqui, desse ponto, ó, 0,-2. É a ordenada desse ponto. A gente já viu que o coeficiente linear é a ordenada do ponto de intersecção da reta R com o eixo Y. Certo? Então a gente já viu aqui, ó. Aqui está o menos 2. Esse menos 2 é a ordenada do ponto de interseção entre a reta R e o eixo das ordenadas, o eixo Y. Ele é a ordenada desse ponto aqui de intersecção. Por isso ele se chama, é o coeficiente linear, né? É a representação geométrica do coeficiente linear. Bom, então vamos lá. Letra B. Qual é a equação reduzida da reta R? Reduzida. Vamos lá. Y menos y de A igual a m, que multiplica x menos x de A. O y de A eu chamei de menos 2. E o m, a gente descobriu que é o coeficiente angular, vale 1. E o x de A eu chamei de 0. Aquele ponto lá, 0,-2, que a gente tem ali no gráfico, visivelmente. Então, y menos menos 2 igual a 1, que multiplica x menos 0. Então, isso aqui vai dar y menos menos 2 dá y mais 2. X menos 0 é x. 1 vezes x é x. Então, isso aqui dá 1 vezes x. Esse mais 2 passa para o outro lado trocando o sinal, com menos 2. Então, a resposta é essa aqui, ó. A resposta y igual a x menos 2 é a equação na forma reduzida da reta. Tá? Agora vamos lá, letra C. Qual é a alternativa correta? Letra D, pois é a que se equivale a y igual a x menos 2. Pois
y igual a x menos 2, a gente pode transformar em y mais 2 igual a x. Isso é verdade. Esse menos 2 aqui, passando para o outro lado do sinal, mais 2. E o x já está no segundo membro, permanece lá. Então, y mais 2 igual a x. Posso representar essa equação? Pode. Por isso, lá na letra D, vamos ver a letra D. Só tem ela mesmo. Letra B. Essa aqui é uma outra maneira de escrever aquela equação reduzida. Passando o menos 2 para o primeiro membro e deixando o x sozinho lá no segundo membro. Tá? Isso aqui não está errado. É uma maneira de complicar a nossa vida, né? Mas não está errado não. Tá? É a única alternativa correta que se encaixa naquela equação que a gente descobriu. Essa equação aqui, ó. Y igual a x menos 2. Essa equação é a única que se encaixa aqui, a letra D. O restante não é. Tá? Então, terminamos a lição, atividade 3.